Imagine um homem com poderes sobrenaturais capaz de dobrar o tempo, criar portais entre dimensões e enfrentar forças além da compreensão humana. Agora imagine esse personagem vivendo nos tempos bíblicos. Ele seria considerado um enviado de Deus como Moisés que abriu o Mar Vermelho? Ou seria visto como alguém praticando feitiçaria, algo condenado em Deuteronômio 18, 10, 12? Neste vídeo, vamos explorar como os poderes e as ações do Doutor Estranho poderiam ser percebidos na Bíblia, trazendo paralelos entre suas histórias e os ensinamentos cristãos. Vamos mergulhar nessa análise única entre fé e cultura pop. Doutor Estranho, ou Stephen Strange, começa sua jornada como um renomado cirurgião, mas sua vida vira de cabeça para baixo após um acidente que o deixa incapacitado. Na busca pela cura, ele encontra um caminho que o transforma no Mago Supremo, protetor da Terra contra forças místicas e interdimensionais. Seus poderes vêm de estudos místicos, artefatos mágicos e sua conexão com forças sobrenaturais. Agora, vamos ao contexto bíblico. A Bíblia deixa claro que o poder sobrenatural existe, mas sempre há uma distinção: poderes que vêm de Deus e poderes de fontes condenadas. Por exemplo, Moisés realiza milagres em nome de Deus, enquanto os magos do Egito replicam alguns desses feitos por meio de práticas ocultas. Êxodo 7, 10, 12. Se o Doutor Estranho existisse nesse contexto, a origem de seus poderes seria uma questão central. Ele os recebeu de Deus ou de fontes contrárias à vontade divina? Outro ponto relevante é como ele usa seus poderes. Mesmo na Bíblia, os dons sobrenaturais dados por Deus sempre tinham um propósito: proteger seu povo, cumprir promessas ou demonstrar seu poder. Doutor Estranho, por sua vez, usa seus dons para defender a Terra de ameaças cósmicas. Mas será que isso seria suficiente para ele ser aceito no contexto bíblico? E você? Acha que o Doutor Estranho seria visto como um instrumento divino ou alguém desviado da vontade de Deus? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos refletir juntos. O Doutor Estranho começa sua história como alguém obcecado por sua própria glória. Um cirurgião brilhante, mas extremamente arrogante, que mede seu valor pelos feitos que consegue alcançar. Após perder tudo em um acidente, ele é forçado a embarcar em uma jornada que transforma sua visão de mundo. Mas aqui vem a questão: será que sua transformação representa a verdadeira humildade ou apenas uma troca de ambições? Na Bíblia, Jesus ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros, não em buscar reconhecimento. Ele diz: quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Marcos 10, 44. No entanto, o Doutor Estranho, mesmo quando deixa seu ego para trás, continua a desempenhar o papel de protetor do mundo, usando poderes que não vêm de Deus, mas de fontes místicas. Será que isso o tornaria mais parecido com um servo humilde, ou alguém que ainda depende do controle e do poder para se sentir importante? Por outro lado, há um ponto que chama a atenção: o sacrifício. Strange, em diversos momentos, coloca a segurança do universo acima de sua própria vida. Não é curioso como isso se assemelha à mensagem central de Cristo? Jesus deu a própria vida pela humanidade, mostrando que o amor sacrificial é o maior dos mandamentos. Mas seria o sacrifício de Strange comparável, ou estaria ele apenas cumprindo um dever autoimposto? E se o Doutor Estranho estivesse diante de Jesus? Como ele avaliaria essa jornada? Será que Strange ouviria um chamado à dependência de Deus, em vez de confiar nos próprios dons? Ou será que Jesus veria nele uma genuína transformação e vontade de fazer o bem? Agora queremos saber: como você vê o arco do Doutor Estranho? Ele é um exemplo de humildade e sacrifício, ou alguém que ainda depende de seu próprio poder para agir? A Bíblia faz distinções muito claras entre aqueles que realizam milagres em nome de Deus e aqueles que utilizam poderes sobrenaturais de outras fontes. Em Deuteronômio 18, 10 e 12, vemos uma forte condenação às práticas como feitiçaria, adivinhação e consultas a espíritos.
Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que realizam feitos sobrenaturais, como Moisés, Elias e os próprios apóstolos. Então, onde o Doutor Estranho se encaixaria nesse contexto? Por um lado, podemos observar que Strange usa seus poderes para proteger a humanidade, lutando contra forças que poderiam destruir o universo. Isso poderia ser visto como um ato altruísta e nobre. Mas, por outro lado, a fonte desses poderes seria um grande ponto de interrogação. Ele obtém suas habilidades por meio de estudos místicos, invocação de entidades interdimensionais e manipulação de energias que não vêm de Deus. Na visão bíblica, essas práticas seriam condenadas, mesmo que os resultados parecessem bons. Agora vamos levantar outra questão. Os critérios para discernir um milagreiro de um feiticeiro na Bíblia nem sempre estão apenas no que eles fazem, mas em quem é a fonte do poder. Moisés, por exemplo, realizou milagres em nome de Deus, mas os magos do Egito, que imitavam alguns de seus feitos, eram condenados por usar poderes ocultos. Êxodo 7, 10, 12. Será que o Doutor Estranho, com seus portais e magias, seria comparado aos milagres de Moisés? Ou às práticas dos magos egípcios? Outro ponto que nos faz pensar é o propósito. Na Bíblia, milagres sempre têm um propósito maior: glorificar a Deus e cumprir seus planos. Strange, por sua vez, age para salvar o mundo, mas será que seu propósito estaria alinhado com a vontade divina ou com a preservação de um equilíbrio cósmico que ele mesmo acredita ser necessário? Se o Doutor Estranho existisse na época de Moisés, como você acha que ele seria julgado? Como alguém enviado por Deus ou como um feiticeiro condenado? Agora que exploramos as origens e ações do Doutor Estranho, surge uma pergunta intrigante. Ele poderia, de alguma forma, se redimir ou alinhar seus dons com os ensinamentos cristãos? Para responder, precisamos olhar para a essência de sua jornada e o que a Bíblia ensina sobre transformação espiritual e dependência de Deus. Doutor Estranho é movido pelo desejo de proteger o universo, mas ele confia em seu próprio poder e no conhecimento místico adquirido. Na perspectiva cristã, a Bíblia enfatiza que toda boa obra deve ser feita em total submissão à vontade de Deus. Provérbios 3, 5, 6 ensina: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E aqui surge o questionamento: o Doutor Estranho estaria disposto a abandonar sua confiança nas artes místicas e buscar um relacionamento genuíno com Deus? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, mesmo com passados complicados, encontraram redenção ao confiar no poder divino. O apóstolo Paulo, por exemplo, perseguiu cristãos antes de se tornar um dos maiores pregadores do Evangelho. Será que o Doutor Estranho, em sua busca por proteger o universo, também poderia reconhecer que existe um poder maior e absoluto, superior ao que ele conhece? Por outro lado, sua história levanta outro ponto importante. A ideia de proteger o mundo poderia ser reinterpretada como um chamado divino, caso ele transferisse essa missão para Deus. E se, ao invés de confiar nos próprios dons místicos, ele usasse sua posição de influência para glorificar o Criador? Poderia ele, como personagens bíblicos, entender que o verdadeiro equilíbrio do universo não está em magia, mas em obediência ao plano divino? Agora, imagine a seguinte cena. O Doutor Estranho se vê em uma situação em que seus poderes não são suficientes para salvar o universo. Diante do desespero, ele ouve um chamado para confiar em Deus. Será que ele ouviria? Ou será que continuaria buscando respostas em seus próprios meios? Você acha que o Doutor Estranho seria capaz de abandonar seus poderes místicos e confiar apenas no poder de Deus? Ou será que ele continuaria acreditando no que aprendeu como Mago Supremo? Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Se o Doutor Estranho existisse no universo bíblico, como ele seria realmente visto? Seria ele um herói, um exemplo de altruísmo e sacrifício, ou um desviador,
Alguém que confia em poderes condenados pelas Escrituras? Essa pergunta não tem uma resposta simples, mas nos deixa reflexões importantes sobre fé, poder e propósito. Se analisarmos as Escrituras, muitos dos grandes homens e mulheres de Deus não tinham poderes próprios, mas agiam com base na fé. Moisés dividiu o Mar Vermelho porque confiou na palavra de Deus. Elias chamou fogo do céu, não por habilidade, mas porque agiu em obediência. Já o Doutor Estranho, mesmo com suas boas intenções, depende de suas próprias habilidades e do conhecimento adquirido em práticas místicas. A Bíblia, em passagens como Isaías 31:1, alerta: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e confiam na força dos seus carros, mas não olham para o Santo de Israel nem buscam o Senhor. Será que Strange, com sua confiança em fontes externas, seria um modelo a ser seguido? Ou alguém que aponta para o perigo de depender do próprio poder? Por outro lado, a história do Doutor Estranho também pode ser vista como um espelho da nossa jornada. Quantas vezes buscamos soluções em nossas próprias forças, quando a Bíblia nos chama a confiar no Senhor? Talvez Strange represente mais do que apenas um personagem fictício. Ele pode refletir a luta interna de muitos de nós. Dependemos de nossos próprios meios ou confiamos em um Deus soberano? E se o Doutor Estranho reconhecesse Deus como a verdadeira fonte de equilíbrio e poder no universo? Será que sua jornada mudaria? Será que ele deixaria de lado suas artes místicas para buscar uma conexão verdadeira com o Criador? Essa possibilidade nos faz pensar: existe redenção para todos, até mesmo para aqueles que começaram confiando em outras forças. Então, agora queremos ouvir você. O Doutor Estranho seria visto como um herói, alguém que poderia aprender a confiar em Deus, ou como um exemplo do perigo de confiar em poderes externos? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa juntos. A história do Doutor Estranho nos desafia a refletir sobre como usamos nossas forças e onde colocamos nossa confiança. Seja nos tempos bíblicos ou nos dias de hoje, o verdadeiro equilíbrio sempre estará em depender do Criador, que é a fonte de todo poder e propósito. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Pop em Fé.